Estamos de volta com a palestra de Codecs de Vídeo para a TV 3.0 da doutora Vanessa Testoni, Media Standard Team Leader da Samsung Research Institute Brasil e Brazilian Head of Delegation for MPEG JPEG. A evolução continua. Esse ano, julho de 2020, a gente já tem na área o VVC, né? Então, o VVC chegou, essa foi eu participei, né? Minha primeira reunião do MPEG foi a reunião justamente em que as empresas forneceram as suas propostas como para o VVC, né? Uma resposta ao Call for Proposal que foi feito, e muitas organizações, né, forneceram as suas propostas. O VVC está aí com 50% a mais de compressão do que o seu antecessor HIVC, ao custo de uma complexidade maior, né? Muito maior, né? 10 vezes maior, mas, enfim, considerada como aceitável, suportando a 4K, 8K, vídeo 360, HDR, uma gama maior de cores, enfim, é um codec que está chegando aí agora em 2020 e que promete ser adotado se conseguir ultrapassar essa questão aí do licenciamento. Então, já existe o Patent Pool, já existe uma iniciativa de Patent Pool para o VVC, as empresas estão se reunindo. Em julho desse ano, foi anunciado, então, esse primeiro pool. Nem todas as empresas que têm patente se uniram a esse pool, mas em setembro agora de 2020, ocorreu essa primeira reunião, então eles têm essa expectativa de conseguir definir, né, conseguir entrar num acordo para repetir aí o sucesso do H264, conseguir com que as empresas que detêm patentes do VVC se unam e estabeleçam um modelo de comercialização que seja confiável para quem quiser adotar o VVC. Mas não é só isso, né? Eles também estão enfrentando competição interna do próprio MPEG. Então, nesse ano também, em abril de 2020, saiu o MPEG 5 Parte 1, conhecido como EVC, então Essential Video Coding. O EVC vem com uma proposta bem interessante, que é ter um baseline profile free e um enhancement profile, digamos assim, com features que podem ser adicionadas conforme o usuário queira, e queira pagar, né? Então, ele vem com essa proposta de ser um codec configurável, e também com a proposta de que as empresas que detêm as patentes desse codec vão fornecer qual vai ser o modelo de comercialização logo. Então, eles definiram um prazo de até 2 anos depois que o padrão estiver pronto, né, que a gente chama o estágio FDIS, né, último estágio de padronização, acontecer. E a gente também tem agora, né, em novembro de 2020, a parte 2 do MPEG 5, que é o LC-EVC, que também está chegando aí um codec que, na verdade, é agnóstico, né? Ele suporta os outros codecs, ele trabalha dessa forma escalável, né? Então, ele também vai fornecer o seu base stream e o seu enhancement stream, não da mesma forma que o EVC, né? Com features que são configuráveis, mas trazendo mesmo essa característica de escalabilidade até dos codecs anteriores, né? HEVC e tudo mais. Então, ele também promete aí reduzir bastante o processamento e ser muito flexível, né? Enfim, você pode adotar o codec base que você quiser, praticamente. Além disso, existe um novo competidor na área, que é o MPI. Então, é o Motion Picture Artificial Intelligence. A gente viu aí o fundador do MPEG saindo esse ano aí, né, de 2020, como eu comentei com vocês, lá no início do desdobramento do próprio MPEG, e fundando agora essa nova organização. Não teremos um codec vindo dela a ponto ainda de poder fazer uma competição aí para a nossa TV 3.0, mas a gente vai ver, com certeza, nos próximos anos, novos codecs também vindo dessa nova organização. Uma informação interessante que eu queria passar para vocês é que, apesar de existir essa competição entre esses vários standards, né, as pessoas e as empresas que participam do desenvolvimento de todos eles são as mesmas. Então, muitas vezes, até o mesmo líder, né? Por quê? Claro que as empresas querem cobrir, né, todas essas possibilidades, independentemente de qual codec vai ser mais bem sucedido, elas querem estar participando. Então, é muito interessante a gente ver isso, porque muitas vezes a gente vê competição e tal, mas quem está fazendo esses codecs, né, nas empresas, muitas vezes é o mesmo time, é o mesmo líder que participa das reuniões, isso às vezes traz conflitos, mas é interessante trazer essa informação para vocês também. Um outro codec, o último que a gente vai ver aqui, que é bem interessante para o padrão, né, brasileiro TV 3.0, que vai entrar nessa parte de suporte de imersividade, é o VPCC. Então, é o Video Based Point Cloud Compression. A gente está trabalhando aqui
não mais com vídeo, né, como a gente chama de HD, enfim, o HD, mas com essa tecnologia de representação de formato, né, de imagens e de vídeos de point clouds. Então, o VPCC também saiu agora nesse ano, em julho de 2020, também faz parte do MPEG. Ele traz essa ideia de ter a point cloud ou a informação de point cloud projetada em vídeo. Então, o VPCC, ele utiliza internamente esses outros codecs, ele pode utilizar o HEVC, pode utilizar o H264, já tem suporte também para o próprio EVC e para o próprio VVC, né? Então, ele suporta internamente a codificação de qualquer codec que se queira utilizar, né? É um padrão muito interessante para esse tipo de categoria de formato, digamos assim, de representação de imagem em vídeo, com uma compressão incrível, né? Muito eficiente. E a boa notícia aqui é que esse é o primeiro padrão, digamos assim, do MPEG, em que o Brasil está participando mais ativamente. A gente já teve 5 contribuições em outubro agora de 2020, fazemos parte de né, dos grupos. O VPCC já está acontecendo há muito tempo, né? Ele já está agora nessa sua primeira fase, como eu comentei, mas ele vai ter, né, a versão 2, enfim, mais aspectos que estão sendo adicionados. E quando a gente começou a participar em 2018, agora a gente começou a estabelecer essa participação maior brasileira. Então, aí no futuro, quando a gente tiver o VPCC, seria muito interessante, né, também vê-lo adotado aí por vários outros devices e, enfim, padrões. A gente vai ter uma participaçãozinha brasileira aí nesse novo padrão aí que está saindo. Então, era isso que eu queria trazer hoje aqui para vocês. A gente passou, né, por todos os codecs que estão na mesa aí para o projeto brasileiro de TV 3.0. Existe agora um trabalho muito grande que vai ser feito de avaliação, né, números, enfim, comparação, complexidade computacional, mas é importante também a gente não tirar aí, né, do critério de escolha essa questão do licenciamento e de como esses codecs poderão ser utilizados para que a gente possa fazer a melhor escolha no final. Então, obrigada novamente por essa oportunidade de estar aqui falando para vocês e espero poder voltar mais vezes. Vanessa, você explicou várias tecnologias, né, vários codecs de vídeo, né? Pelo que eu entendi, né, são muitos desafios, né, a complexidade, né, desses codecs. Mas pelo que eu entendi, né, nós também precisamos ficar atentos, né, pelo lado do licenciamento dessas tecnologias. Você poderia explicar novamente, né, passar alguns detalhes dessa escolha, né? Então, lado técnico e licenciamento para nós? Sim, Cristiano. Essa parte técnica desses vários codecs que eu mencionei, ela está muito disponível, né, em papers, na literatura científica, em livros, nos próprios standards, né? Então, essa é uma parte, digamos assim, mais acessível, né, para que os experts e as pessoas que estão responsáveis pela avaliação e comparação desses vários codecs possam utilizar. Essa área, digamos assim, do licenciamento, ela é muito interessante, muito importante, eu diria, tanto quanto a parte técnica, né? A gente vê o quanto isso, inclusive, afeta a adoção de padrões que muitas vezes têm performance melhor, né, do que os seus antecessores. Essa é uma informação, digamos assim, que a gente acaba tendo mais realmente participando, né, das reuniões. Eu pelo menos, né, pude ter um contato maior com essa área depois que eu comecei a participar presencialmente, né, dessas reuniões que eu mencionei, nessas 4 reuniões anuais, desde, então, 2018, né. Esse ano as reuniões continuam, né, mas de forma online, e eu pude entender um pouco mais dessa questão de como funciona o licenciamento, de como isso também é fundamental, até na própria forma como os requisitos de cada um dos novos codecs está sendo estabelecido. Então, a gente viu aí o EVC já se iniciando dessa premissa. Então, o mais importante agora, tudo bem, a gente quer mais compressão, mas a gente precisa que você, empresa, você, pessoa, né, entidade jurídica, que detém a patente dessa tecnologia, diga que desde o começo como você pretende comercializá-la depois. Então, é um aspecto importantíssimo e é um aspecto, assim, como a gente viu hoje, né, não definido para a maior parte desses estándares que a gente está falando aqui, que são possíveis escolhas para a TV 3.0, mas que nós, brasileiros, vamos ter que acompanhar de perto como eles vão evoluir. E tem que ser um aspecto levado muito em conta aí na nossa escolha. Isso é muito importante, porque nós da área técnica, né, nós ficamos focados no ponto de vista da tecnologia, né, e não
prestamos atenção aí no licenciamento, né, e nos custos, né, dessa tecnologia, né? Bom, eu tenho mais uma pergunta, né? Devido à pandemia, né, o nosso consumo de mídia digital vem aumentando, né? E graças aos codecs, né, nós conseguimos limitar aí a banda, né, ou seja, reduzir significativamente a taxa de compressão. Mas além da internet, né, do streaming, né, da TV 3.0, como você comentou, né, nós também temos o 5G, né, que também vai necessitar, né, de novos codecs de compressão. Você acha que para um jovem cientista, né, um estudante, né, de engenharia, que está começando sua carreira científica, né, você acha que a área de pesquisa de codecs é interessante? Muito interessante, Cristiano, e crescendo cada vez mais. Se você olha os números do quanto já havia uma expectativa com relação às várias formas de compartilhamento de vídeo, né? Vídeo já é a principal forma de comunicação, já é a número primeira, né? Number one, forma de uso dos smartphones, por exemplo. Então, a gente já tinha todas as estatísticas e previsões já apontavam para um crescimento muito maior do compartilhamento de vídeo. Não, a gente pensa em várias categorias, né? Muitas vezes a gente lembra do vídeo streaming, né? Que, enfim, é uma das mais conhecidas, mas a gente tem game, né? Transmissão agora, game streaming, a gente tem live streaming, a gente tem video surveillance, né? Então, toda essa parte de segurança. A gente tem o pessoal trabalhando remotamente, então, videoconferência. A gente tem educação à distância. A gente tem saúde, telemedicina. Então, vídeo já era, assim, onipresente e agora vai realmente explodir. Além disso, a gente já tinha essas novas formas de vídeo, que eu comentei um pouquinho no fim, mais imersivas. Então, cada vez mais chegando essa questão da holografia, da imersão, né? Do vídeo representado aí, eu trouxe a questão do point clouds, mas a gente também tem o light fields, que eu comentei rapidamente. Então, a gente tem essas várias formas de representação que tem ainda uma quantidade maior de dados do que essas que a gente está falando aqui, né? Do que essas que a gente conhece agora. Então, para essas novas formas, esses novos formatos de vídeo e imagem, a gente já precisaria, de qualquer forma, de novos codecs, de mais banda. O 5G, desde o seu início, né? Um dos pilares do 5G é justamente essa parte de popularização, digamos assim, é o aumento do consumo de vídeo streaming com esses novos formatos, né? Então, imersividade já era desde o início um dos pilares. E com a pandemia, né, eu tenho visto as previsões e os números das empresas que são, né? Podemos citar aí, né, Netflix e Zoom, os números explodiram, né? De novos usuários, de pessoas participando de reuniões online. Então, é uma área que definitivamente não vai acabar. É uma área que está só crescendo. Acho, sim, muito interessante para quem está interessado, para quem gosta disso, né? Os alunos de graduação, mas a gente vê aí muito mais a área de pós-graduação, né? Para também, talvez, tentando responder um pouco aí a sua pergunta, quem trabalha nessa área, né? Quem tem aí uma graduação em engenharia elétrica, ciência da computação ou engenharia da computação, principalmente mais focado nessa parte de telecomunicações, né? E aí, essa parte de codificação e compressão é uma parte que, pelo menos nos cursos do Brasil, a gente vê mais na pós-graduação, né? Então, são poucos cursos ainda explicando, né, vamos dizer assim, o background necessário para você desenvolver um novo codec na graduação. Quem tem aí interesse em talvez começar um mestrado, um doutorado, é uma área muito interessante que realmente vai crescer no mundo todo, né? A gente está falando aqui da TV 3.0, mas esses padrões todos que a gente comentou aqui são padrões internacionais. E com o 5G, realmente, esse crescimento vai ser ainda mais acelerado. Vanessa, muito obrigado pelas valiosas informações que você compartilhou conosco, né? Eu deixo o seu contato aqui, né, na SET, então, para quem ficou com alguma outra dúvida, né, quiser realizar outro questionamento, né, seu contato vai estar compartilhado aqui no nosso perfil da SET. Obrigada novamente, Cristiano, por estar aqui e conte comigo, né? Numa nova oportunidade, gostaria muito de compartilhar mais informações aí com vocês. Obrigada. Tá bom, muito obrigado. Pessoal, não percam o nosso próximo capítulo, né, onde vamos falar sobre outras tecnologias usadas na TV 3.0.